Pronto. Haribo, então, muito bem-vindos. A gente vai começar fazendo o nosso mantra, invocando as bênçãos dos nossos mestres espirituais, para que essa sabedoria possa entrar no nosso coração, na nossa compreensão e que seja de muito benefício para a nossa vida. Então, aí quem souber os mantras pode acompanhar, quem não souber pode simplesmente fechar os olhos e escutar. Jai. Guru Patita Pavana Ki Jai, Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Om Ajnanantimirandasyan Gyanan Shalakaya Chaksurunmilitan Jene Tasmai Sri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Divyajnanam Pradayine Srimate Paramadvaiti Swamini Sirupine Sharanagata Bhaktevya Sudha Bhakti Vidadine Vishuddha Bhakti Siddhanta Dara Dara Nisevine Namo Mahavandanjaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurachvase Namaha Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Kesavasya Cham Krishna Bhakti Praji Devi Satyavaitai Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Guru Padita Pavana Ki Jai. Shrimad Bhagavad Gita Ki Jai. Santo Maharaj Ki Jai. Então, vamos lá. Então, esta aula de hoje é muito importante, que a gente vai fazer o resumo de certa parte do capítulo 2 em que a gente parou. No resumo, a gente está fazendo o resumo do capítulo 2 para a gente poder dar continuidade no capítulo 3. Então, nessa parte, a gente parou no verso 20. E vamos ver, essa parte é muito importante, porque é onde Krishna descreve a diferença entre corpo e alma. Então, vamos lá. Primeiro, só para a gente dar uma lembradinha do que a gente viu. Estão vendo a minha tela? Ótimo. Então, Sim, eu estou vendo. ótimo. Então, deixa eu ver. Então, só para a gente lembrar os versos anteriores do capítulo 2. O capítulo 2, basicamente no capítulo 1, Arjuna começa a se lamentar, está começando a guerra, então ainda não teve uma conversa filosófica, ainda estão simplesmente mostrando quem está do lado de quem, a guerra vai começar, começam a tocar os búzios que indicam o começo da guerra, e enfim, e quando Arjuna vê as pessoas que são reunidas no campo de batalha para lutar, então ele fica muito aflito, preocupado com cometer uma atividade pecaminosa por ele ter que enfrentar os seus próprios familiares na guerra, já que de ambos os lados tinha pessoas muito queridas por ele, pessoas que ele considerava seus mestres, amigos e familiares. Então, no capítulo 2, essa situação de Arjuna, o capítulo 1 finaliza em que Arjuna definitivamente ele fala que ele não vai lutar. Então, no capítulo 2 continuamos ainda com essa parte, essa confusão de Arjuna. Então, o capítulo 2 ele é um resumo de todo o conteúdo do Gita e, ao mesmo tempo, ele vai nos mostrar essa transição psicológica
de Arjuna, quando ele começa completamente confuso acerca do que ele deve fazer, e ele finalmente se rende a Krishna e aceita Krishna como seu mestre espiritual. E ele fala que ele não tem condições, ele compreende que ele não tem condições de fazer de outra forma. Ah, este, por que que ele vai? Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, nos primeiros versos, a gente vê a Arjuna em uma situação cheia de compaixão. Ele está muito entristecido. Ele descreve que seus olhos estão cheios de água, né? E a gente lembra que a gente falou que Arjuna não é uma pessoa covarde. Ele não tem medo de lutar. Ele simplesmente está se perguntando novamente se realmente isso não é uma atividade errada, o que ele está a ponto de fazer, né? Se ele está a ponto de cometer uma atividade pecaminosa ou não, e também com muita dor de ver que ele vai ter que enfrentar pessoas tão amadas para ele como seu avô e seu mestre. Então, eh, Krishna, então nesse momento, Arjuna, finalmente, quando ele vê. Ai, a minha luz caiu. Estamos de volta. Estão me vindo? Ótimo. Que bom. Aqui está chovendo e a luz está às vezes piscando. Então, caso caia de novo, é só esperar um pouquinho porque ela pisca e volta e aí eu entro de novo, tá bom? Ai, meu Deus, e rezar para que não aconteça de novo. Tá bom? Mas vamos lá. Então, vamos voltar aqui a compartilhar a nossa tela. Ótimo. Bem-vindo. Então, compartilhar aqui a minha tela. Pronto. Pronto, estão vendo, certo? Ainda não? Não, não estão vendo a minha tela? Não. Então, deixa eu compartilhar de novo. Agora sim, agora eu parei de compartilhar. Então, vamos lá compartilhar de novo. Pronto, e agora? Agora está, beleza. Compartilhando. Compartilhando. Ótimo. Então, lembrem que se a minha internet cai de novo, vocês esperam um pouquinho que eu volto, se Deus permitir, né? Então, vamos lá.
É, então, vimos que ele finalizou no, deixa eu voltar aqui no capítulo, no início. Então, o capítulo um finalizou na lamentação de Arjuna, e aí o capítulo 2 começou quando Arjuna continua se lamentando, e então Krishna. E ele aceita finalmente a Krishna como seu mestre espiritual quando ele percebe que não consegue mais lidar com essa confusão que ele sente, que mesmo que ele ganhe o reino celestial, ou mesmo que ele ganhe a terra, nenhuma condição material vai ser suficiente para acabar com o pesar que ele sente internamente. E então ele compreende que esse vazio interno não se preenche com nada material e a única forma que ele tem de encontrar a saída é obter conhecimento e sabedoria através de um mestre espiritual. Então é nesse momento que ele decide falar para Krishna: eu sou uma alma rendida a você, por favor, me instrua, porque eu estou confuso a respeito do meu dever. Então, ele está confuso acerca de qual é o caminho que ele deve tomar, e ele compreendeu que qualquer opção que ele tenha, materialmente, não vai preencher aquela tristeza que ele sente internamente. Então, nesse momento, ele se rende a Krishna. Ele deu vários argumentos, né? Eu não vou entrar nesses argumentos aqui, estão no vídeo da aula anterior, aí quem não acompanhou pode acompanhar por lá, porque eu quero a gente avançar hoje um pouco mais, para não correr o risco de ficar sem internet e depois a gente não ver a parte importante desta aula de hoje, tá bom? Então eu vou ir diretamente aqui no ponto onde a gente parou. Então, vou aqui apresentar. Pronto. Deixa eu ver se eu tenho um risquinho aqui, não sei como se tira. Eu vou parar e apresentar de novo, para ver se esse risquinho sai. Se não sair, tudo bem. Pronto, saiu. Estão vendo, certo? Ótimo. Então vamos lá. Então a gente parou no verso 20 do capítulo 2. Então, verso 20, Krishna diz: nunca há nascimento nem morte para a alma. Por existir uma vez, nunca deixa de ser jamais. A alma é não nascida, eterna, sempre existente, imortal e primordial. Não se pode matá-la quando se mata o corpo. Então, Krishna aqui ele começa a estabelecer as características da alma. Isso é fundamental, compreender qual é a diferença entre alma e corpo. Se a gente não compreender essa diferença, não tem como a gente se desenredar da vida material. E quando eu falo vida material, não me refiro. A gente está muito acostumado a pensar, uma pessoa é materialista porque só pensa em dinheiro. Mas não, uma pessoa está enredada na vida material quando identifica o ser com o corpo. Esse é o ponto essencial. Enquanto eu pensar que a minha existência depende do corpo, ou que a minha existência é o corpo, eu sou classificada como uma pessoa materialista. Quer dizer que eu penso que a energia material é o mais importante. A energia material quer dizer os cinco elementos que compõem este mundo material. E uma pessoa transcendentalista, uma espiritualista, é aquele que compreende que a consciência é o importante, que o ser é o ser consciente, a consciência. Então, o ponto é, essa consciência depende do corpo ou não depende do corpo? Se a gente for avaliar hoje em dia, desde o ponto de vista materialista, se pensa que a consciência depende do corpo. Por quê? Se pensa que a consciência é um subproduto da atividade química e elétrica do cérebro. Então, quando a gente pensa que a consciência depende da atividade química e elétrica do cérebro, eu sempre vou estar com medo de perder o cérebro. Por quê? Porque naturalmente eu não quero deixar de existir. Eu posso existir se não tiver um braço, se não tiver uma perna, se não tiver um olho, mas eu não quero deixar de existir. Então, a gente tem muito medo
desse momento em que, ai, se o meu cérebro parar de funcionar, então eu vou parar de existir. Mas no Bhagavad Gita, Krishna está deixando aqui bem claro, a existência não depende do corpo. O corpo é um momento, é uma manifestação dessa existência, mas a existência é muito superior ao corpo. E em versos anteriores, aqui mesmo, Krishna falou um verso, que a gente pode até ir lá, que é um verso muito importante quando ele fala que a individualidade da alma sempre permanece, que a alma é sempre um ser individual, ou seja, a consciência individual nunca se perde, nem mesmo depois da morte. Essa é a declaração védica, é isso que o Bhagavad Gita está falando, que Krishna fala no Bhagavad Gita, e que os Vedas confirmam, de todas as formas, a sabedoria védica sempre vai confirmar. A alma é individual e ela vai continuar sendo individual, mesmo depois que se perde o corpo material. Jonathan, pode perguntar. Para o Bhagavad Gita, os animais irracionais que não, eles têm alma? A Sim. alma é só, sim, tá. Sim. A alma, desde o ponto de vista do Bhagavad Gita, é a consciência, é a partícula Tá. de consciência. E a gente vai ver precisamente nesses versos aqui que a alma, ela é muito diminuta. Ela é tão diminuta que não tem como você pegar ela num microscópio e observar ela num laboratório. Porém, ela é muito poderosa porque ela é a fonte da vida. Basicamente, o corpo material, ele é morto. O corpo material, ele está morto por si só. Ele só vive enquanto a partícula de consciência estiver presente nele, animando esse corpo. Então, todos os seres vivos possuem alma. Todas as entidades vivas, não apenas os animais, também as plantas, os insetos, todo que estiver vivo, há uma partícula de consciência, mas essa partícula de consciência, ela está num estado mais adormecido que outro. No ser humano, essa partícula de consciência tem o potencial maior, porque o ser humano tem essa consciência muito é, mais desenvolvida do que uma planta. Então, é por isso que a vida no corpo humano é tão valiosa. Porque no corpo humano a gente consegue pensar quem que eu sou realmente, compreender a diferença entre corpo e alma. Normalmente o animal, ele está completamente identificado com o corpo. Ele está num nível de consciência dominado por uma energia da natureza material, que a gente vai estudar também mais para frente no Bhagavad Gita, mas essa energia se chama Tamaguna. É uma energia da natureza que faz com que a gente fique ignorante, basicamente, da realidade do ser. E é por isso que o animal ele não consegue pensar de outra forma, ele não consegue pensar, será que eu sou mesmo um gato? Ou será que eu posso ser outra coisa além de gato? Será que para onde que eu vou depois de morrer? Será que eu vou morrer mesmo? Não, ele só pensa no seu corpo. Então, ele simplesmente, quando está com fome, come. Quando ele está com sono, ele dorme. Quando ele vê uma gatinha linda, ele corre atrás. E ele não pensa em mais nada, simplesmente em satisfazer o seu corpo, porque ele pensa que ele é o corpo. O ser humano, ele consegue pensar acerca de quem ele realmente é. Qual é a diferença entre o corpo e a alma? Ele consegue pensar acerca da morte. O que que acontece quando eu morro? Será que eu vou morrer mesmo? Será que este corpo é o meu ser e quando ele acabar, eu acabo? Então, essa é a grande diferença. Mas onde tiver essa partícula de consciência, onde houver consciência, existe alma, porque a consciência é o sintoma da presença da alma. Então, por exemplo, a gente tem hoje em dia inteligência artificial. A inteligência artificial é ótima, você consegue conversar, ela te responde, ela te lembra de muitas coisas de você, mas na verdade ela é simplesmente um programa. Ela não é consciente da sua própria existência. Ela é simplesmente um programa que mecanicamente, através da programação que foi feita, ele consegue te responder, mas ele não consegue pensar na sua própria existência. Pensar em si mesmo, simplesmente fechar o olho e perceber.
perceber eu existo. A máquina não consegue fazer isso. Mas todo ser que for consciente tem essa percepção de eu existo. Então, essa partícula de consciência que é tão difícil de entender, porque até os cientistas modernos, normalmente esse é o grande dilema, o que que é a consciência realmente? Então, por isso que hoje em dia é chamado o difícil problema da consciência. Porque ninguém sabe exatamente o que que a consciência é, mas 5.000 anos atrás, Krishna explica isso no Bhagavad Gita. Mas, em resposta, sim, todos os seres vivos têm consciência, portanto, eles têm alma. Porque a alma é essa consciência. Obrigado. Entendi. Eliane tem uma pergunta, pode falar. Eliane tem a mãozinha levantada? Ah, desculpa, Adriana, eu estava tentando achar o microfone. Boa noite. Ah, tá bom. Em relação a essa consciência que a gente tem, né, que somos seres humanos e que os animais e as plantas não têm. E quando a gente morre, essa consciência, essa alma, a gente. Para onde vai isso? Obrigada. Os animais e as plantas têm sim. A consciência nós temos em um estado mais desenvolvido, mas os animais e as plantas também têm. Então, no Bhagavad Gita, Krishna precisamente vai responder essa pergunta: para onde nós vamos depois da morte? Então, ele vai ter um verso, capítulos mais para frente, mas tem um verso que ele precisamente ele fala que o estado mental que a pessoa lembre no momento da morte, esse estado essa pessoa vai alcançar com certeza. Então, esse é um ponto fundamental. A gente vai estudar com muita calma esse ponto. Então, a gente está construindo primeiro a base, né, de compreender a diferença entre corpo e alma e entender que nós somos a alma. E o que que é a alma? Quer dizer, essa partícula de consciência individual que diz eu sou, eu existo. Esse eu existo é a alma, não é o corpo. É o ser que está aqui consciente percebendo o mundo. E depois que eu deixo esse corpo, eu continuo, eu vou para um outro lugar. Então, aqui nesse capítulo 2, que é um resumo de tudo que a gente vai ver precisamente, então, é, Krishna vai falar aqui, deixa eu chegar lá, eu acho que foi no verso 18, e não foi no 18, a gente vai ver logo mais. Que ele fala precisamente que a alma, ela passa de um corpo para um outro corpo. Sou o corpo material do ser vivo que é indestrutível e incomensurável, eterno, está sujeito à destruição. Portanto, luta é o descendente de Bharata. Não é o 18. É o verso. É esse daqui. É o verso 14. O verso 12 que fala sobre a existência individual, que ele fala, todos esses reis existiram no passado, existem agora e vão existir Gustos no de cuerpo y futuro. alma. O que quer dizer que a existência individual, ela permanece, ela sempre permanece. A individualidade nunca se perde. E E, e no verso 13, Krishna fala que, assim como nesse corpo, o ser corporificado passa continuamente da infância para a juventude e logo depois à velhice, de forma similar, quando chega a morte, a alma passa para outro corpo. O ser autorrealizado não se confunde com essa mudança. Então, esse é o verso 13 do capítulo 2 que a gente viu no nosso encontro passado, mas que basicamente esse é o tema que a gente está falando. Depois que a alma abandona este corpo, ela continua e ela vai desenvolver um outro corpo. Então, o Bhagavad Gita ele explica que a alma, enquanto ela ainda estiver envolvida com a matéria, ela ainda mantiver desejos materiais, ela vai desenvolver um corpo material para satisfazer esses desejos. E esses desejos vão ser determinados pela mentalidade que nós tivermos no momento de abandonar o corpo. Então, assim como na nossa vida anterior nós tínhamos uma mentalidade específica, que foi essa mentalidade que fez a gente nascer como um ser humano.
Se a gente desenvolver ao longo da nossa vida mentalidade animal, então nós, na próxima vida, vamos nascer com um corpo animal. Vamos entrar, por assim dizer, em um corpo animal, ou vamos desenvolver um corpo animal. E vamos ter que ir evoluindo, evoluindo, até novamente alcançar um corpo humano. E no corpo humano a gente tem o livre-arbítrio. O animal, ele está condicionado completamente a seu corpo. O animal, ele não tem opção. Ele sempre, um gato, ele se comporta exatamente igual aqui no Brasil, na China, na Tailândia, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, um gato se comporta exatamente igual. E em qualquer lugar do mundo, o gato vai gostar de comer rato e passarinho. Não importa que ele nunca tenha encontrado outro gato ou visitado outro país, ele vai gostar das mesmas coisas. O ser humano não. O ser humano tem livre arbítrio. Ele pode escolher e um ser humano aqui não gosta da mesma comida que gosta na Índia. A gente pode aprender a gostar, mas lá uma pessoa da Índia vem aqui comer arroz e feijão e fala, nossa, que comida sem graça. Né? Vocês não só tem comida que não é ardida, né? Fala, Jonathan. Está sem microfone. Perdão, quando essa alma abandona esse corpo, abandona, essa expressão que eu encontrei, mas sai desse corpo, ela leva essa consciência desse corpo, dessa vida, como é que é isso no desenlace desse afastamento dessa matéria, essa consciência que eu chamo, essa alma que eu chamo, que eu estou entendendo como uma consciência única, ali, aquele ser, eu, Jonathan, eu vou levar a consciência, Jonathan, Claro, essa, claro. Então, esse é o ponto. A autorrealização consiste precisamente em que a gente consiga entender quem nós somos, quem nós somos em relação à vida eterna, quem eu sou eternamente. Enquanto eu não tiver essa realização de quem eu realmente sou, qual a minha forma eterna, então eu vou sempre vestir corpos diferentes. Então o ponto é, você não é Jonathan, você agora está vestindo a roupa de Jonathan. Você agora está usando a mentalidade de Jonathan. Mas Jonathan é como se fosse um sonho que o ser consciente está tendo. E é um sonho no sentido apenas de que é temporário, não de que o que a gente vive não seja real, ou alguma coisa assim, não, não nesse sentido, sino no sentido de que é como uma existência temporária. Então, precisamente no verso, que a gente vai chegar lá nesse verso aqui, a gente parou no verso 20 e justamente acho que o 21 que fala disso, vamos lá ver. É, porque a gente já responde com o verso, que aí é muito bom. Oh, a vagalume está aqui, Haribo, tudo bem, Igual. Haribo. Então, deixa eu chegar aqui, né? Gente, lê esse negócio, 18, 20. Então, deixa eu ver que eu verso 21. Não. Este, o verso 22, precisamente. Tal como uma pessoa põe roupas novas quando deixa as velhas, do mesmo jeito a alma aceita novos corpos materiais quando abandona os velhos e inúteis. Então, nesse verso, o corpo ele é comparado com uma vestimenta. Então, vamos pensar, por exemplo, que eu tenho aqui no meu guarda-roupas uma série de roupas. Então, hoje eu estou me sentindo um pouco mais, sei lá, é,
um pouco mais festiva. Então, hoje eu quero roupa bem tropical e cheia de cores e flores e não sei o quê. Eu vou, sei lá, dançar alguma coisa. Então, hoje eu quero essa roupa, né? Então, eu uso essa roupa. Mas talvez amanhã eu não, amanhã eu sou meio mais down, assim, meio que amanhã quero ser bem gótica, então amanhã vou me vestir só de preto e vou usar só maquiagem bem escura e não sei o quê, as minhas unhas vão ser pretas e tudo mais. Mas depois de amanhã eu me sinto meio vovô. Então depois de amanhã eu vou usar uma roupinha feita de lã, feita com crochê e não sei o que mais. Nos 3 dias eu fui sempre eu. Porém, em cada dia eu estava usando uma roupa diferente, talvez frequentando lugares diferentes, falando de um jeito diferente, me relacionando com certas pessoas em certos contextos, mas em última sempre fui eu quem vivenciou todas essas 3 experiências nesses 3 dias diferentes. Mas eu me apresentei com uma roupa diferente. E cada vez que a gente coloca uma roupa, a gente está tentando descobrir meu próprio ser nessa roupa. Então, a gente está tentando descobrir quem sou eu realmente, que é o verdadeiro eu, na roupa de Jonathan, ou na roupa de Adriana, ou na roupa de Luiz, ou na roupa de Liane, ou de Ju, o que for. Então, eu estou tentando descobrir quem eu sou usando essa roupa. E aí a gente vive toda uma série de experiências que são marcadas por méritos acumulados de vidas passadas, ou por atividades piedosas ou pecaminosas que realizamos em vidas passadas, um monte de coisas, mas a gente também está tentando se descobrir. Será que sou eu? Nesse corpo, esse sou eu completamente, mas a alma nunca está completamente satisfeita e por isso que quando a gente está nesse corpo, a gente vai desenvolvendo novos desejos e novos desejos que como a gente hoje eu estou vestida toda tropical, mas no fundo eu quero, ai não, tô cansada de tanta festa. Então no fundo, por isso que eu comecei a desenvolver o desejo de amanhã ser meio gótica. Porque dessa forma, eu meio que rejeito aquilo que foi no dia anterior, porque no dia anterior foi muita festa, eu não quero isso, então eu quero estar mais isolada, né? Mas gótica é meio duro, assim, então aí chega uma hora do dia em que você cansa dessa rudeza, então você fala, "Ai, não, eu quero algo mais doce, algo mais fofo, então por isso que amanhã eu vou vestir de vovô. Eu vou estar, tipo, bem doce, vou fazer um bolo e tudo mais. Mas, no fundo, porque a gente começa a despertar esses desejos ao longo da nossa vida porque a gente não consegue se encontrar, não consegue descobrir quem eu realmente sou. E a gente está atarefado com todos os deveres da nossa existência atual e ainda mais sem tempo para pensar realmente na autorrealização. Então, a vida humana se destina a que a gente possa se conectar com o verdadeiro ser. Então, a gente vai estudar isso também ao longo do Bhagavad Gita, mas basicamente, autorrealização significa compreender quem eu sou eternamente. Então, o Bhagavad Gita vai nos ensinar que nós temos uma personalidade eterna. Eu sou alguém em quem eu sou completamente eu e que manifesta tudo aquilo que eu realmente sou de forma satisfatória e de forma feliz. E esse eu precisa ser descoberto por mim, porque ele está aí, tipo, num formato de semente. Então, eu estou vestindo diferentes corpos em muitas vidas, tentando descobrir e encaixar quem eu realmente sou. E até a gente não descobrir isso, a gente vai continuar testando uma roupa e outra roupa. Então, o primeiro que a gente precisa compreender é eu não sou essa roupa que eu estou vestindo. Então, hoje eu estou com esse casaco, mas eu não sou este casaco. Se amanhã eu tiver uma outra roupa, eu vou continuar sendo eu. Mas vou ter outro tipo de sensação, outro tipo, talvez nem lembre que ontem eu estava usando, nem lembro que roupa que eu estava usando ontem. Agora lembrei, nem lembrava. Entende? E aí a gente às vezes nem lembra mesmo, né? Que roupa que eu estava usando quinta-feira passada. Roupa que eu estava usando ano passado, nesse mesmo dia, desse 9 de março do ano passado. Talvez eu não lembro. A não ser que seja alguma coisa, Krishna no Bhagavad Gita, no capítulo 15, ele vai falar que ele nos dá lembrança quando é necessário
e ele também nos dá o esquecimento para nos ajudar a gente poder continuar a jornada. Então, nem sempre a gente vai lembrar, mas a gente vai continuar com a consciência que nós desenvolvemos, com a mentalidade que nós desenvolvemos e com esses desejos que nós tivemos em vidas passadas. Então, a consciência de ser consciente continua sendo, mas qual que é a forma que esse ser consciente pode ser eternamente e não precisar de novo vestir essa vestimenta material do corpo material? Aí, esse que é precisamente a autorrealização, né? Ficou clara a resposta? Ótimo, perfeito. Beleza. Tem mais uma pergunta aqui no chat da Anandini, que posso fazer uma pergunta? Pode. É, tem como a gente escolher não vestir essas máscaras e roupas e na vida eterna, pois não reencarnamos, mas todos têm características e trabalhos diferentes ou seremos todos iguais, apesar de termos consciência eterna individual? Muito boa pergunta. A gente uma coisa muito importante que precisamente no Bhagavad Gita também Krishna vai descrever, eu não me lembro se é no capítulo 8 ou no capítulo 13, ele descreve precisamente, e ao, ao longo de todos os Vedas, do Srimad Bhagavatam, mas no Bhagavad Gita, Krishna fala que a, a residência essa consciência finalmente se encontra a si mesma e não precisa mais vestir roupas materiais, quando ela se encontra a si mesma, ela não precisa mais voltar. E ela vai realizar atividades, as suas próprias atividades eternas, ela vai ter a sua própria gostos e as suas próprias ações eternamente. E uma vez que descobre quem ela é, não precisa mais voltar. Mas todo mundo vai realizar trabalhos diferentes, sim. Então a gente precisa entender que tudo que existe neste mundo, este mundo é como um reflexo. É um reflexo do mundo real. Então, lembra que nos versos anteriores, na vez passada, a gente viu um verso aqui. Eu não vou nem voltar para mostrar porque é muito lento passar o slide, né? Mas nos versos anteriores que a gente viu, tem um verso que descreve o que é real e o que é irreal. Então, ele descreve a realidade. O que o Bhagavad Gita, o que Krishna ensina como sendo a realidade, é aquilo que é eterno. E aquilo que não é eterno, que é temporário, não é real. Então, este mundo, nesse sentido, nós podemos compreender que ele não é a realidade, porque ele não é eterno, ele é apenas uma manifestação temporária. E essa manifestação temporária, ele tem uma base, ela existe baseado no que existe no mundo eterno. Então, aqui existe diversidade, aqui existem animais diferentes, árvores diferentes, todo mundo é diferente, e nada disso se perde no mundo espiritual, porque a origem disso todo é o mundo eterno. Então, isso fica bem claro no Bhagavad Gita, e isso fica bem claro nos Puranas, nas escrituras védicas também, que nada disso se perde. Então, na verdade, todos nós, a variedade, ela é eterna. E quando o Krishna fala nos versos anteriores que a gente viu que nunca se perde a individualidade, com essa individualidade, no verso 16, ótimo, obrigado. No verso 16, que fala sobre descreve a natureza da realidade, né? Então, e bom, perdi uma parte, mas o ponto é esse, que todo que a variedade, assim, na parte onde se fala sobre que a individualidade permanece, a individualidade também implica as diferenças. Então, a diferença não se perde, quer dizer, eu continuo sendo eu, só que na minha forma e nas minhas atividades externas, com meus desejos, com minhas atividades externas, só que numa forma completamente real, porque já não vai estar mais não vai depender mais de algo externo, sino que é quando eu sou realmente eu. Então, sim, continuo realizando atividades. E isso é precisamente o motivo pelo qual Krishna fala no Bhagavad Gita e pelo qual Krishna aparece dentro deste mundo material para mostrar quais são as atividades que ele realiza no mundo eterno ou no mundo espiritual e como nós podemos entrar e participar dessas atividades
eternamente. Então, a diversidade não se perde. Então, assim como tem descrições, por exemplo, no Srimad Bhagavatam, que é um dos Puranas, o principal Purana, é a conclusão de toda a literatura védica, em que descreve como no mundo espiritual existem pessoas que gostam de cozinhar, tem pessoas que gostam de tocar um instrumento musical, tem pessoas que gostam de se divertir eh, cuidando das vacas. E essas atividades que existem no mundo espiritual têm uma natureza diferente das que existem no mundo material. Esse que é o ponto, que no mundo espiritual a atividade existe simplesmente pela vontade de expressar o amor. Então, não é que no mundo espiritual o ser precisa comer, como no mundo material. A gente precisa comer, se eu não como, eu vou ficar doente. Mas no mundo espiritual, não. Comer é simplesmente um ato de amor. É um ato em que eu expresso o amor através da comida, mas não há uma obrigação. Então, a gente, enquanto está aqui, nós não somos realmente livres, porque nós não podemos expressar todo esse amor. Eu sei que é muita informação, e eu estou tentando resumir para vocês coisas muito importantes que aparecem nos Puranas, a partir das perguntas que estão fazendo, mas basicamente a individualidade permanece e a diversidade permanece, e isso é muito importante, e essa é uma característica precisamente do mundo espiritual, que é a diversidade. E isso todo está baseado nas escrituras védicas, no que as escrituras védicas ensinam. Isso responde a tua pergunta, Anandini? Acho que eu não pude falar. Sim, beleza, ótimo. Haribol. Então, vamos lá. Então, é muito bom. Eu gosto muito que tenha perguntas, mesmo que a gente vai mais devagar nos versos, mas é ótimo, porque a gente também vai se aprofundando mais, tá bom? Então, a gente parou no verso 20. Então, no verso 20, Krishna fala: nunca há nascimento nem morte para a alma. Por existir uma vez, nunca deixa de ser jamais. A alma é não nascida, eterna, sempre existente, imortal e primordial. Não se pode matá-la quando se mata o corpo. Então, Krishna aqui está falando várias características da alma. Então, a alma, ela não nasce e ela não morre. Ela simplesmente parece que nasce e parece que morre, mas na verdade o que nasce é o corpo. A alma em si, ela sempre existe. Então, uma comparação que se faz aqui nesse ponto, que tem um ditado na Índia que fala que o escorpião nasce do arroz. Então, às vezes, se tem um monte de arroz e, de repente, de um arroz nasce um escorpião. Mas, na verdade, não é que o escorpião nasceu do arroz. É que o ovinho do escorpião é igualzinho a um grãozinho de arroz. E a mãe escorpião, não sei como funciona, que ela vai e deixa seus ovinhos num monte de arroz. E ele fica aí camufladinho, e depois ele nasce. Então parece que ele nasceu do arroz. Mas na verdade ele não nasce do arroz, é apenas uma aparência. Da mesma forma, a alma ela não nasce do corpo, ela não nasce com o corpo, é apenas uma aparência, mas a alma já está aí desde o primeiro momento, desde o momento da concepção, essa alma está desenvolvendo esse corpo, a alma é a que desenvolve esse corpo, mas ela sempre foi. Ela foi antes, durante, depois, não é que ela nasce, mas ela também não morre, a alma nunca morre, então não existe um momento em que a gente cessa de existir. Mesmo que o corpo morra, não existe um momento em que a gente cesse de existir, a nossa existência não para. E é por isso que nesse verso Krishna fala essa característica, ela não existe nem morte nem nascimento para a alma. Por existir uma vez, nunca deixa de ser jamais. Quer dizer, a alma nunca vai deixar de existir. Isso é muito importante, ela nunca vai deixar de existir. Então, é, é muito comum, às vezes a gente está deprimido, né? E a gente pensa, pô, eu deveria morrer e assim acaba o meu sofrimento, né? Só que, surprise, a gente não morre.
A única coisa que acaba é o corpo, mas nós continuamos e ainda continuamos com todo o sofrimento mental sem poder ter um corpo material por um tempo. Então, por isso que o suicídio, ele não resolve os problemas, ele só incrementa os problemas. Por quê? O suicídio, ele somente seria uma solução se nós pensarmos que somos o corpo. Mas como nós não somos o corpo, ele não é uma solução. Pode falar, Jonathan. Precisa ativar o microfone. Quando eu, quando a alma vai para o mundo espiritual, é assim que eu estou entendendo. Se eu estiver errado, você me corrija. Eu ganho outro corpo. Então, a gente, no Bhagavad Gita, mais para frente, e nas escrituras védicas, se descreve o mundo material, ele tem vários níveis. Então, existem planetas, e a gente vai ver isso nos próximos versos, como fala que a alma existe em todo lugar. Então, em todos os lugares do universo existe vida. De acordo com a versão do Bhagavad Gita, em todos os lugares do universo existe vida. E em todos os lugares do universo, as pessoas possuem corpos materiais. Só que esses corpos, eles são diferentes de acordo com a atmosfera em que se encontram, e a atmosfera em que se encontram vai depender da mentalidade que a pessoa tem no momento da morte, certo? Mas o mundo espiritual, ele está por cima, inclusive, do mundo dos semideuses, ou seja, dos mundos celestiais, dos planetas onde não tem sofrimento, onde as pessoas eh, vivem sempre felizes, o que a gente pode imaginar como céu, o mundo espiritual está por cima disso. Então a gente precisa entender essa diferença, porque o mundo espiritual, de acordo com é descrito nos Vedas, ele não está dentro do plano material, ele também não é que seja nem, ele é outro nível no qual ele não tem relação com a matéria. A matéria é como se fosse uma realidade densa e o mundo espiritual é completamente leve nesse sentido. Mas eu tenho um corpo no mundo espiritual. Na verdade, eu tenho forma, sim, mas não tem essa separação entre o meu ser e o meu corpo, como existe no mundo material. No mundo material, uma coisa é o ser e outra coisa é o corpo. No mundo espiritual, o ser possui forma e ele manifesta formas, mas essas formas que ele manifesta devido à sua vontade de servir, ou à sua vontade de amar, à sua relação amorosa com a suprema personalidade de Deus. Então, essa forma se manifesta assim. No mundo espiritual, eu posso também ter uma forma humana, ou eu posso ter uma forma animal, e essa forma não condiciona a minha consciência. Eu posso ser completamente consciente em qualquer forma que assumir, ou que eu tiver, ou que realizar uma atividade. Não, eu não fico condicionado com o corpo e não há uma separação entre corpo e ser. Mas no mundo material, essa separação existe. E é importante a gente compreendê-la para poder compreender quem que é o ser. Certo? Responde a tua pergunta? Beleza. Temos mais. Outra pergunta. O suicídio. Respondeu sim. Como? Respondeu sim. Ah, Respondeu sim. ótimo, obrigada. Perdão. Outra pergunta. O suicídio acumula mau karma? Sim. Basicamente é assim, o corpo material, ele é fonte de muitos sofrimentos. A gente vai ver isso no Bhagavad Gita e nem precisa Krishna falar para nós isso, nós sabemos que o corpo material é fonte de muitas misérias, né? Que a gente sofre porque tem dor de cabeça, dor de dentes, porque isso, porque aquilo, é muito sofrimento. Mas ele também representa uma oportunidade muito importante, porque representa a possibilidade que eu tenho de encontrar o meu verdadeiro ser. Então, se eu perder essa oportunidade e disser eu não quero isso, por que que eu teria que ter de novo? Então, isso se considera uma atividade é, que vai te trazer mau karma, sim, mas mais do que mau karma, é no sentido de eu vou perder essa oportunidade. Se eu tenho esse corpo material,
e eu não aproveito essa oportunidade, então por que que eu teria que ter de novo? Então, a natureza material, ela também vai falar, então, agora você fica sem corpo por um bom tempo. E, quando a gente não tem corpo, mas ainda continua identificado com o corpo, porque não é que quando você se suicida, normalmente a pessoa que se suicida, ela está num estado de sofrimento mental, e esse sofrimento se deve à falta de conhecimento acerca do ser. Se deve a que ela está completamente identificada com o corpo, com uma situação específica, que é uma circunstância temporal e completamente material, e ela está sofrendo por isso, pela falsa identificação, né, que Krishna falou no começo desse capítulo. Uma pessoa de sabedoria não se lamenta nem pelos vivos nem pelos mortos. Mas o que que acontece se você abandona o corpo nesse estado mental? Você vai viver nesse estado mental só que sem corpo. Então, quando a pessoa se suicida, ela perde a oportunidade de ter um corpo físico, mas a sua mentalidade continua completamente apegada ao corpo. Então, ela continua tendo desejos de satisfazer, continua tendo fome física, continua tendo desejo de beber álcool, se, por exemplo, eu gostava de beber álcool, de fumar. Então, por isso que a gente tem conhecimento que muitos fantasmas, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, se oferece muitas, se fazem ofrendas para os fantasmas, normalmente oferece para certas entidades, né? O cigarro, coisas que ele gostava quando tinha um corpo. Por quê? Porque ele não está podendo desfrutar disso agora. Então, quando se faz oferenda, ele consegue desfrutar, mas ele está ainda apegado a desfrutar disso. Então, basicamente, o sofrimento fica muito pior. Quando alguém se suicida, o sofrimento incrementa muito, porque você vive apenas no plano mental. E a gente sabe que não há nada que cause mais sofrimento do que a nossa própria mente. Então, é, mais do que mau karma aumentar o nosso sofrimento, sim, porque a gente vive apenas no plano mental sem conseguir apaciguar esse sofrimento. Aí fica muito pior. Pode falar, Jonathan. É certo dizer que o mundo espiritual, o plano espiritual, ele tem várias fases evolutivas ou alguma coisa parecida? Amém. Sim, isso acontece também. Mas aí já é tipo, por assim dizer, isso já é matéria de outro estudo, mas sim, a alma, ela continua, no sentido de que a alma, é tipo, o mundo espiritual, ele não é estático, ele não é parado. Ele está sempre em crescimento. A palavra espírito, em sânscrito, se diz Brahman. E a palavra Brahman, que quer dizer espírito, vem de uma raiz sânscrita que é Bri. E essa raiz sânscrita quer dizer aquilo que se expande. Então, a característica do que é espiritual é que ele está sempre em expansão. Então, se eu sinto amor agora, eu vou sentir mais cada vez e mais cada vez. Então, se diz que Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, ele é o energético, ele está sempre competindo com sua própria energia, porque ela se expande, então ele ainda tem que se expandir mais. É como que ele está sempre vivenciando coisas novas. Então, uma característica do mundo espiritual é que ele é sempre novo. Então, ainda o sentimento que já é muito intenso, ainda pode se intensificar mais. Só que o sentimento de bem-aventurança e de amor, porque já no mundo espiritual você já está em outro nível de consciência. Então, existe sempre expansão, e nesse sentido poderíamos dizer que existe uma certa evolução, só que é infinita. Sempre continua mais, sempre continua novas coisas, mais variedade. Então, por isso que o mundo espiritual não é nem um pouco como a gente aprendeu, às vezes, quem tem uma pelo menos como eu imaginava quando eu era criança, né? Que eu pensava, o mundo espiritual deve ser aborrecido, né? Um monte de anjos tocando harpas e todo mundo vestido de branco e música meio aborrecida, né? Então, na verdade, os Vedas vão explicar que não é nada disso. O mundo espiritual é alegria em expansão. E é diversidade na expansão, e é pureza na expansão, e é festa na expansão, e é música na expansão. Então, é tudo que é bom, só que no seu estado puro, ou seja, no seu estado que não está contaminado por desejos egoístas, por falsa identificação, por falso ego, no seu estado puro e sempre crescente.
Então, tudo que é de bom sempre é crescente. Então, sim, nesse sentido, a gente poderia falar de evolução. Mas também há uma evolução, mas não quer dizer uma característica é que também cada um tem a sua própria relação com a suprema personalidade de Deus. E isso no Bhagavad Gita não se aprofunda nisso, mas em outras escrituras vai se aprofundar nisso. Então, por exemplo, eu posso ter a minha relação eternamente com Krishna como amigo. E eu não desejo ter uma outra relação. Mas eu posso ter uma relação eterna com Krishna simplesmente como uma pessoa que limpa o seu quarto, por assim dizer, né? Como um servo, uma serva. E eu não preciso ser amigo, porque o meu ser se sente completamente feliz e satisfeito nesse nível. Mas dentro disso que eu sou, essa alegria continua aumentando. Então, essa é a característica do que é espiritual. Por isso que espírito em sânscrito diz Brahman, ou seja, aquilo que está sempre na expansão. Certo? Pode falar. Tá, precisa ativar o microfone. É certo eu dizer, quando você disse que no último dia de vida, né, no último momento da vida, a minha consciência que vai determinar o mundo espiritual para como eu vou par- viver. Não sei Uhum. se seria isso. Agora, é certo eu querer alcançar. Então, cada dia que eu vivo, eu busco, se eu quiser viver um mundo espiritual, essa plenitude, é certo eu dizer que eu tenho que me apartar cada vez mais do material, da materialidade, do mundo material, e me aproximar mais da devoção espiritual. Claro, Isso é certo, eu caminhar minha vida nesse sentido. claro, claro. Mas a gente precisa só entender o que isso significa. Porque não é abandonar o que é material não significa eu virar monge, por exemplo, e renunciar a tudo. Sino o conceito material tem que mudar primeiro. Então, por isso Uhum. que o Sim. primeiro passo para eu abandonar o que é material é compreender o que é material. Então, e não se trata, não é, por exemplo, o problema não está digamos, em ter dinheiro. Então, eu vou renunciar ao dinheiro e vou fazer um. Não, todo o seu tempo. Ascensão. Mas ainda está pegado ao seu corpo, ainda está pegado a ter fama, a ter nome, a que as pessoas falem, nossa, que monge, minhas reverências. Então, a gente precisa, por isso, conhecimento. E conhecimento, e também a gente precisa. Há dois tipos de conhecimento. Um é esse que a gente está vendo agora, que chama Sankhya, que é nessa parte do Bhagavad Gita, nesse capítulo 2 por isso que ele também é chamado de Sankhya Yoga, é o nome desse capítulo, que é o capítulo em que se entende a diferença entre corpo e alma. Esse é um conhecimento fundamental para a gente poder começar a ter um desgosto pelo que é material, a compreender que o que é material não me satisfaz, que essa insatisfação que eu sinto se deve a que estou procurando água numa miragem, a que estou procurando tirar a minha sede com algo que não tem capacidade para tirar a minha sede, que qualquer coisa material não tem capacidade para tirar a minha sede. E mas aí eu preciso então compreender como funciona o mundo espiritual. Então, por isso que é tão importante a gente desenvolver o conhecimento positivo também, que é o lado de então como que funciona, como que é. Então, Krishna no Bhagavad Gita, mais para frente, ele vai descrever como que é o mundo espiritual, precisamente para que a gente possa compreender, então é isso que eu quero. Então, a mente se explica que ela é como uma flecha. Então, eu preciso apontar essa flecha. E no momento em que eu morro, é como se a flecha tivesse sido disparada. Para onde que eu vou apontar essa flecha? Então, se ao longo da minha vida eu pensei, a minha meta foi, eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro porque eu quero comprar uma casa, porque eu quero isso, então a minha flecha, a flecha da minha mente, estou apontando nesses objetivos materiais, certo?
Quando eu morrer, eu vou continuar vivenciando exatamente isso. Eu vou continuar vivenciando esses esforços materiais, só que num corpo diferente. Não vai mudar nada. Minha mentalidade vai ser a mesma e eu vou estar continuando. Agora, se enquanto eu estou neste corpo, eu aponto essa flecha da minha mente para eu quero apontar para o que é eterno. Então, eu preciso compreender o que é eterno. Então, o que que é eterno? Aonde que eu quero onde que existe o que que é o mundo espiritual? Como que ele funciona? O que que tem lá? E eu aponto a minha flecha e esse é o meu desejo, então, mesmo que eu continue vivendo a minha vida material, porque todo mundo precisa comer, todo mundo precisa trabalhar para poder comer, isso são duas coisas que não tiram uma coisa da outra. Obviamente que o ideal é que a gente consiga sustentar a vida de tal forma que nós consigamos tempo para afiar a nossa inteligência, apontar a flecha da nossa mente para o lugar certo. Então, esse é o significado quando se fala uma vida simples e um pensamento elevado. Quer dizer, a gente não deveria passar a maior parte da nossa vida pensando em como manter o corpo. A gente deveria poder resolver isso. Eu tenho que trabalhar, trabalho, faço isso. Pronto. Mas sempre que eu posso, eu tenho que estar focado em pensar em o que é importante, para onde eu vou depois da morte. Então, será que esse mundo espiritual do que Krishna fala no Bhagavad Gita é interessante? Então, deixa eu compreender o que que ele é, como que ele é. É para lá que eu quero ir? Porque, no último, isso é o que importa. O resto são deveres que têm que ser feitos. Isso responde a tua pergunta? Beleza. Ótimo. Então, continuando aqui no verso 20, então, por assistir uma vez, nunca deixa de assistir jamais. Essa é outra característica. Nunca deixa de assistir, nós nunca vamos deixar de assistir. Quem assiste nunca vai deixar de assistir. A alma é não nascida, ela está repetindo de novo para que fique bem claro que a alma não nasce e, portanto, ela não morre também. Então, ela está usando a repetição para deixar bem claro esse ponto. Ela é eterna, sempre existente, imortal. Ele está basicamente repetindo de outra forma. Nos Upanishads, você usa muito essa forma de verso, em que se repete a informação de várias formas, para que isso fique muito fixo. Então, Krishna está repetindo porque essa informação tem que ficar muito fixa. A alma, ela não nasce, ela não morre, ela é eterna, ela sempre vai existir, ela é imortal e ela é primordial. Primordial é uma palavrinha aqui muito importante. Primordial quer dizer que ela é a base, ela existe antes do corpo. Ela não existe como consequência da existência do corpo, sino que ela é primordial, quer dizer, o corpo existe porque a alma existe. Primeiro existe a alma, ela é primordial, ela está no início, na base. E aí, devido a que ela existe, é que pode existir qualquer outra coisa. Mas ela não depende do corpo. Então, isso é muito importante que seja bem compreendido que ela não depende de nenhum elemento material. Ela não depende de nenhuma quantidade de substâncias químicas no cérebro. Ela não depende de nenhuma quantidade de impulsos eletromagnéticos no cérebro ou no corpo. Ela não depende de nada disso. Existem muitos casos de pessoas que morrem temporariamente, né? Tipo, essas experiências próximas da morte. eh, Se você procurar na internet, tem um monte de pessoas que relatam experiências em quando elas estavam, por exemplo, numa sala de cirurgia, estavam sendo operados, numa operação cirúrgica, e eles saem do corpo e observam as coisas desde cima, e às vezes até relatam o que eles escutaram, ou o que eles perceberam, mas aparentemente eles estavam ou adormecidos, né? Ou inclusive pessoas que morrem temporariamente, são declaradas mortas por alguns minutos e voltam. E essas pessoas têm muitos relatos de coisas que essas pessoas vivenciam, né? E experimentam, inclusive fora do corpo, ou mesmo o corpo sendo aparentemente morto. Então, pode ter um monte de explicações, os cientistas podem dar um monte de explicações, mas a gente entende que a alma não depende do corpo para existir. E esse é o ponto mais importante. A alma não depende do corpo para existir, ela é primordial. Pode falar, Jonathan. Eu fico com vergonha de ficar perguntando toda hora, mas está dando um nó na minha cabeça. Pode Deixa falar. eu te fazer uma pergunta.
se a alma ela é eterna, ela passou a habitar esse corpo, Jonathan, quando? A partir de que momento? E ela sai, esse corpo morre, a matéria fica. A matéria apodrece, não existe mais. E essa alma vai no mundo espiritual e ela passa a habitar o corpo de que condição? É isso que acontece? Vai e volta? E que momento, a minha pergunta mais específica, em que momento que essa alma habita esse corpo? Na fertilização? Como é que funciona? Não sei se você está entendendo o que eu estou perguntando. Está Vamos dando ver. um nó aqui na minha cabeça isso. Tá. Vamos ver se eu entendi. Então, primeiro, uma coisa que é importante a gente entender é que o corpo, ele é uma manifestação da mentalidade. Então, por isso, mais para frente, Krishna vai explicar em outros capítulos do Bhagavad Gita, que ainda vamos ver, que é a mente, se fala assim, a mente carrega a alma de um corpo para outro. Mas, na verdade, o ponto é, tem um exemplo que Shantu Maharaj sempre dá, que é como, por exemplo, no inverno, ele fala que uma vez ele foi a um lugar e viu um jardineiro cuidando de um, como se fala, um roçal, uma planta de rosas. E aí, uma roça, né? E aí ele viu que no inverno ele cortou todos os galhos, todos, basicamente ficou invisível. E ele pergunta, mas você matou a roça? Tipo, não tem mais como usar a roça, já era, matou, né? E o jardineiro falou, não, pode deixar que quando chegar a primavera essa roça vai manifestar tudo e vai ficar mais bonita ainda, porque agora ela simplesmente voltou toda a sua energia, como é inverno, então ao invés dela ficar gastando energia tentando sustentar os galhos que estão sendo maltratados pelo frio, ela simplesmente toda a sua energia voltou para a raiz e vai ficar viva porque vai ter mais força para manter a raiz viva. E depois, quando chegar a hora certa, na primavera, ela simplesmente vai novamente crescer e manifestar isso todo. Então, a gente pode pensar dessa mesma forma. A nossa mentalidade, ela vai crescer o corpo de novo. É como a gente pode ter uma mentalidade, e a partir dessa mentalidade, o corpo vai se desenvolver de novo. Então, esse corpo, não é que a gente entra nesse corpo. Basicamente, esse corpo se desenvolve a partir da nossa mentalidade. Então, a gente pode dizer que sim, que no momento da concepção, então, um espermatozoide que era eu, talvez nessa forma de espermatozoide, entra no óvulo, mas o que acontece? É que aí eu já estou. E essa mentalidade vai desenvolver esse corpo com essas características X, Y. Mas é igualzinho que a roça, ela já existe, mas ela está com a energia para dentro na raiz. E aí ela vai desenvolver tudo aquilo que ela já é. Então a gente, em potencial, a roça já é aquilo todo. Em potencial, nós já somos isso todo. A gente desenvolve isso para manifestar algo que nós já somos, que já é a nossa mentalidade. Perfeito. Entendi. Beleza. Ótimo. Então, aqui a última característica que Krishna dá no verso 20 é: a alma não pode se matar quando se mata o corpo. Então, de novo, ele está repetindo: a alma e o corpo são duas coisas diferentes, porém relacionadas, nesse sentido, em que o corpo é uma manifestação da mentalidade, e essa mentalidade, ela está, como quem diz, encobrindo a alma. Então, mas a alma não morre porque o corpo morre. São duas coisas diferentes. Então, basicamente, isso a gente já falou. Agora, o verso 21 do capítulo 2 diz: Ó Arjuna, parta, ao saber que a alma é indestrutível, sem nascimento, eterna e imutável, como pode uma pessoa matar alguém ou fazer que alguém mate? Então, ele está fazendo faz essa pergunta, né? Arjuna está muito preocupado porque ele vai ter que matar na guerra, né? Obviamente, isso não justifica, não é que Krishna no Bhagavad Gita fala que aconteceu.
os nazistas, tinha alguém que conhecia o Bhagavad Gita e falam que o cara que inventou o nazismo, ele lia o Bhagavad Gita para os soldados, só que ele lia essa parte como, ninguém mata nem morre, né? Porque, mas na verdade não é isso que Krishna está falando, não é uma justificativa para falar, então você pode matar. Não. É para a gente ter uma compreensão mais profunda do que é a vida, simplesmente. Para a gente chegar nesse ponto de entender que a vida, ela não é o corpo, não depende do corpo. Então, por isso que se eu sempre existo, é como se eu falar, se eu rasgar o meu casaco, quer dizer que eu vou morrer? Não, porque eu não sou o casaco. Então, se esse corpo morrer, eu vou morrer? Não, porque eu não sou o corpo. Então, esse é o ponto, basicamente, desse ponto. Verso 22. Tal como uma pessoa põe roupas novas quando deixa as velhas, do mesmo jeito, a alma aceita novos corpos materiais e abandona os velhos e inúteis. Esse ponto, basicamente, é o que a gente vem falando até agora. E... roceira. Vi que tinha um comentário, eu vou falar que a planta da roça chama roceira. Obrigada, Anand. Então, esse ponto a gente falou bastante, né? Tal como uma pessoa põe roupas novas quando deixa as velhas, do mesmo jeito, a alma aceita novos corpos materiais quando abandona os velhos e inúteis, certo? Esse ponto a gente já falou bastante, basicamente, sobre o tema da transmigração da alma, de como ela passa de um corpo para outro corpo, e a comparação do corpo com uma roupa material, né? Então, a alma nunca pode ser cortada em pedaços por nenhuma arma, nem pode ser queimada pelo fogo, nem umedecida pela água, nem seca pelo vento. Então, basicamente, ele está nesse verso estabelecendo que a alma, ela não é afetada por nenhum elemento material. Então, não tem uma arma que você possa pegar e cortar a alma em pedacinhos. Até porque ela é indivisível, ela é uma unidade sempre. A consciência tem essa característica que é uma unidade sempre. E ela não, o fogo, né, que é um elemento material, não pode encostar na alma. Então, o fogo não afeta a alma, a água não afeta a alma, o vento não afeta a alma. Então, isso quer dizer basicamente que a alma, ela não é tocada por elementos materiais. Ela apenas parece estar em contato com a energia material. E isso é o que precisamente surpreende tanto, porque como é possível que uma energia, a alma, que ela é completamente outro tipo de energia, ela entra em contato com uma energia inferior, tem no Bhagavad Gita, Krishna mais para frente vai falar que essa energia material é uma energia inferior, e ela se identifica com essa energia inferior, sendo que ela não tem nada a ver com essa energia inferior. Ela não pode ser nem sequer umedecida pela água. Ela não ela é tão sutil, é um elemento tão sutil, tão refinado, que a água não a molha, que o vento não a seca, que o fogo não a queima. Então, nenhum elemento material pode afetar a partícula de consciência. Então, se a gente pensar, faz todo sentido. Se ela pudesse ser afetada por elementos materiais, quer dizer que ela sofreria ou padeceria ou estaria sujeita à matéria. Mas é simplesmente devido à falsa identificação com a matéria que ela está sujeita à matéria. Mas é por um assunto de falsa identificação. De que a gente está tão identificado com a matéria que tudo que afeta o corpo nos afeta. Mas, na verdade, na essência, não. Na essência, ela é completamente independente dos elementos materiais. Ela está vivendo ou experimentando ou vivenciando essa experiência. Mas ela em si, ela não é tocada por isso. Então, uma comparação que se dá é como quando a gente está dormindo, a gente está tendo um pesadelo, por exemplo. Então, a gente está num sonho e a gente está pensando que um tigre está vindo comer nós. E então a gente grita e o tigre come nós e o que for. Mas eu, é que estou lá deitado na cama dormindo, eu não fui tocado pelo tigre. Porque, na verdade, eu posso estar sofrendo, eu posso estar chorando, eu posso estar até mesmo suando, meu corpo pode estar suando e eu posso estar, tipo, muito agitado, mas eu ainda continuo na cama e o tigre não consegue vir e comer esse corpo em si.
Então, mas enquanto eu estou no sonho, isso é completamente real. E eu estou sofrendo muito por conta desse pesadelo. Mas no momento em que eu acordo, eu percebo que foi um sonho, que foi um pesadelo. Não quer dizer que eu não sofri, não quer dizer que então eu realmente. Então, basicamente, a alma também, ela está vivendo uma experiência, e nessa experiência que estamos vivendo neste mundo, às vezes a gente tem muita felicidade, às vezes temos muita tristeza, às vezes a gente se frustra, às vezes a gente está satisfeito, mas nada disso toca a alma. Quando a gente acordar, ou seja, quando a gente finalmente compreender quem eu realmente sou, basicamente eu vou conseguir entender que nada disso me afetou, que isso foram simplesmente como um sonho. Não que não seja real, mas é um sonho no sentido de que o ser em si mesmo, ele não é afetado por isso. É como uma pessoa que está dormindo, tendo um pesadelo. Ela não está experimentando aquilo, vivenciando aquilo de uma forma muito intensa, certo? Então, verso 24. Essa alma individual é irrompível, é insolúvel e não pode ser queimada nem seca. É eterna, penetrante, imutável, imóvel e eternamente a mesma. São todas características muito importantes. Então, a alma, ela é individual. Essa é uma característica. Então, não é que é isso que eu chamo de eu, que não é o corpo, sino quando eu falo eu, essa consciência que eu tenho de eu existir, de eu ser um ser eu, é individual, nunca vai se fundir com o ser vagalume, ou com o ser sempre individual. Isso é muito importante. Nós somos uma unidade de consciência e sempre vamos ser essa unidade de consciência. Ela é irrompível, ou seja, ela é uma unidade completa que sempre vai ser uma unidade completa, nunca tem como a consciência carecer de uma parte de si mesma. Então, a consciência é esse sentido de unidade, eu sou, e esse sentido de unidade que existe eternamente e não tem como isso se dividir. Eu posso perder um braço, eu posso. eh, sei lá, ter um filho e que é feito basicamente do meu próprio corpo, nasce outro corpo, mas eu continuo sendo eu. Então, uma pessoa pode até perder os braços e as pernas e continua sendo ela. Continua sendo uma unidade. Então, não é que um pedaço da minha consciência ficou lá no braço que eu perdi, então agora eu sou duas pessoas. Não. Sempre a gente continua sendo uma unidade. Ela é insolúvel, cada por elementos materiais, no que eu posso dissolver ela, né? E ela não pode ser queimada nem seca, ou seja, ela não tem, não é afetada. E Krishna repete porque isso precisa ficar muito claro. Ela não pode ser tocada nem pelo vento, nem pelo fogo, nem pela água. Ela não tem como ser cortada em pedaços. Ela é eterna, é penetrante. Penetrante é muito importante, é uma característica que a gente consegue experimentar. Então, o ser eu, o ser consciente, está neste corpo, ela penetra este corpo. Mas exatamente onde que o ser consciente está, não é possível falar. Tipo, eu tenho consciência do meu dedo, se eu toco aqui ele dói ou não dói, mas eu percebo. Eu percebo se eu toco na cabeça, então onde que estou eu? Onde que tem até o caso de Einstein, né, que eles fatiaram os cérebros de Einstein tentando descobrir onde que ele está, né, onde que Einstein está, onde que reside a alma, né, lá dentro do cérebro ou alguma coisa assim, mas a alma, ela é uma partícula, assim, se eu for comparar com objetos materiais, ela seria muito pequena.
só que ela penetra tudo. Então, esse corpo inteiro, ele está penetrado por essa consciência. Então, eu sou consciente deste corpo inteiro. Mais para frente, Krishna vai falar desse tema. Ele chama esse corpo de kshetra. Kshetra como o campo da experiência. Então, ela penetra completamente o corpo. Então, eu sou por isso que o meu campo de experiência, eu não posso dizer a alma está no dedo, está na nariz, está na ponta do dedão, sino que ela penetra, é a consciência que penetra o corpo inteiro, certo? E tem uma pergunta aqui no chat, e a Jonathan tem uma pergunta. Só vou ler aqui a do chat que estava esperando, e eu já te falo, Jonathan. Então, a Nandini, ela escreveu uma perguntinha aqui no chat. Fala, isso é o que chama de Mahamaya, esse sonho antes de a alma acordar? Sim, seria isso. O Mahamaya seria essa ilusão em que a gente vive, como quando a gente está dentro de um sonho e a gente pensa que tudo isso é a realidade. Então, é uma ilusão, que isso seria Maya. Então, o Mahamaya seria essa ilusão que nós vivemos de pensar que nós somos o corpo material. É isso mesmo. Pode falar, Jonathan. Lembra de tirar colocar o microfone. Bhagavad Gita chama a alma de consciência, é isso? A palavra que se usa no Bhagavad Gita para alma é jiva, Mas ou seria a jivat. consciência, e essa Sim, consciência ela reside quando ela está no material, ela se une ao corpo, ela reside no cérebro, ou se não, eu tirar o meu cérebro, eu mantenho minha consciência, eu mantenho minha alma. Eu não perdi meu cérebro, eu mantenho minha alma, como é que funciona isso? não, Enfim, exatamente. Aí essa é outra característica aqui, nesse verso, precisamente, ele fala, a alma ela é imóvel. Então, o que quer dizer que ela seja imóvel? Se eu me desplaço, eu vou daqui para a Espanha, eu me movimentei. Então, o que quer dizer que ela é imóvel, né? Então, tem um dos nossos mestres espirituais, Siddhar Maharaj, que ele explica da seguinte forma. Ele fala que a alma espiritual, ela provém do... Como vou explicar isso? Se explica nas escrituras védicas, se explica no Bhagavad Gita, a origem da consciência, portanto, ele é a origem da alma. Então, de alguma forma, podemos visualizar como se o corpo dele fosse, não o corpo dele, porque é ele mesmo, né, não é que tem um corpo, sino que essa consciência que é uma pessoa, né, que é consciente de si mesmo, que é a consciência suprema, a suprema personalidade de Deus, dele se expandesse raios de luz. Então, cada um desses raios ou desses seria uma alma individual. Então, esses raios de luz em sânscrito chama Brahmayoti, ou seja, a luz espiritual. Então, essa luz espiritual é como se nós fôssemos uma dessas partículas de luz espiritual, um desses raios de luz espiritual, mas o que partícula é um raio. Então, a luz espiritual, a característica do espírito é a consciência. É uma dessas sintomas principais. Então, imagina que do Brahmayoti, que seria como se fosse o centro do mundo espiritual, tem uma partícula de luz que se expande e que ela se estende e vivencia certas experiências. Então, é como que essa partícula de luz, ela ilumina este corpo, mas ela não reside dentro do corpo. Mas é ela que movimenta este corpo. entendi. Mas ela não está nem na nariz, nem. Às vezes se fala que ela está no coração, mas é simplesmente para a gente poder compreender de uma melhor forma. Mas ela não reside em nenhum lugar deste corpo, mas ela penetra o corpo inteiro. Entendi. Mas ela não está aqui, ela está vinculada com a sua origem. A sua origem é o Brahmayoti, que é essa luz espiritual que provém da suprema personalidade de Deus. Então, também por isso se explica que ela é imóvel.
Que Shantu Maharaj ele dá um exemplo muito bom. Ele fala assim: se a gente estiver num quarto escuro e a gente tem apenas um buraquinho, e por esse buraquinho entra um raio de luz. Então, esse raio de luz aponta, faz um pontinho na parede, por exemplo, né? Se eu tentar movimentar esse raio de luz, eu posso ter a força que eu quiser, eu não vou conseguir movimentar esse raio de luz. Por um ponto básico que é que esse raio de luz ele provém de muito longe. Ele não está aí, mas ele parece que estivesse como na parede, porque você vê um pontinho na parede, que ele forma e você pode até marcar um círculo na parede que ele forma. Então parece que ele estivesse na parede. Mas se eu derrubar essa parede, eu não consigo tirar a luz. Essa luz exatamente vai continuar, vai atravessar. Então, esse é o ponto. A alma, ela parece que estivesse no corpo, porque ela está iluminando este corpo e ela está penetrando este corpo, mas ela realmente não está neste corpo. Então, por isso, ela não está nem no cérebro, nem no olho, nem no pé, mas ela penetra esse corpo inteiro e ela ilumina esse corpo inteiro, que quer dizer que ela dá vida a este corpo, mas ela não está neste corpo. É. Certo? Beleza. Respondeu? Muito bem. Ótimo. E a Nandini também respondeu a tua pergunta? Não te perguntei? Se não, pode escrever aqui. Em- Beleza, falou que sim. Ótimo. Então, basicamente, quando se fala que a alma é imóvel, é isso mesmo que você está falando, que ela na verdade, ela não está dentro do corpo, então ela não se movimenta com o corpo, ela vem de muito mais longe, né? E ela é sempre. Mas eu não sou nem esse corpo, então eu não sou mulher, homem, eu não sou. Todas as características que eu estou acostumado a chamar de eu é devido a que eu estou falsamente identificada com o corpo e com a mente. Mas quem eu sou eternamente é isso que nós precisamos descobrir e por isso que nós temos essa oportunidade tão valiosa de ter um corpo humano, para eu descobrir quem eu sou eternamente. E esse eu ser eterno sempre vai ser eu. Eu vou ser sempre eu, independente de que hoje, independentemente de qualquer designação material, hoje eu posso ser esposa de XY, na próxima vida eu posso ser uma freira ou um monge, na outra vida ainda posso ser qualquer outra coisa. E, e isso não é o ser, na verdade, isso são condições, mas eu vou ser sempre eu. Esse eu, partícula de consciência, eu vou continuar sempre sendo eu. Então, só que, como a gente viu, vestindo diferentes tipos de vestimenta, diferentes tipos de personalidades, diferentes tipos de corpo, corpos, etc. Sim? Ir pelo corpo. É bom, mas a verdade é que esse conhecimento é muito importante, mas sempre se repete, porque é muito difícil para a gente assimilar. Ainda mais que a nossa sociedade basicamente deixa de lado o tema alma e simplesmente encerra esse tema alma à religião. Ah, é a alma, então é a religião que tem que falar sobre isso. Só que, na verdade, não, porque a alma é o ser, é o estudo mais importante. É o que é o ser, né? O ser é o corpo, ou é alguma parte do corpo, e a consciência, ela provém do corpo, ela tem relação com o corpo, ela sobrevive ao corpo, e se ela sobrevive, para onde que ela vai, quais são essas características, isso deveria ser o tema mais importante, mas hoje em dia, na nossa sociedade, como é algo tão difícil de se entender, e especialmente a nossa sociedade é tão materialista, materialista no sentido de que está tão focada no corpo,
que ela simplesmente deixa de lado o tema alma, o tema consciência, o tema série, simplesmente fala isso é assunto de religião. Mas, na verdade, não é um assunto de religião, é um assunto de compreender a minha existência, de compreender por que que eu existo. Será que eu existo simplesmente? Então, aí vem muitas filosofias que falam, não, é que não somos iguais, somos como animais, ou somos como robôs, simplesmente nós eh, somos uma coisa mecânica que tem que fazer atividades que todo mundo faz mecânico e desfrutar do corpo enquanto puder e depois acabou. Se alguém se satisfaz com essa ideia, que bom. Eu, pessoalmente, não me satisfago com essa ideia. Eu não fico satisfeita, eu fico pensando, tem que existir alguma outra coisa, eu preciso entender realmente quem que eu sou e qual que é o sentido disso todo. Então, o Bhagavad Gita está nos ensinando isso. Então, ele dá aqui mais características, né? Ela é invisível. É invisível. Quer dizer que ela, com esses olhos materiais, nós não podemos vê-la. Basicamente, não quer dizer que ela seja invisível, então, no mundo espiritual, onde a alma se manifesta por si só, então ninguém vai vê-la. Não, não é nesse sentido. É no sentido de que a gente está aqui comparando e diferenciando corpo de alma. Então, a gente está em um ponto do Bhagavad Gita que chama Sankhya Yoga, que é essa diferenciação. Então, quando a gente está fazendo essa diferenciação, então, ela é invisível em sentido material. Materialmente você não consegue vê-la. Já fizeram um experimento, tipo, sei lá, se isso foi na Idade Média, ok, tentando ver qual é o peso da alma. Então, se o corpo pesa antes de morrer tanto, então imediatamente depois que morre, quanto pesa para saber qual é o peso da alma. Faziam experimentos desse tipo antigamente, né? Mas, só que a alma, ela não tem peso material. Ela é muito sutil, ela é um elemento extremamente sutil, então ela é absolutamente leve, ela não tem elementos materiais contidos nela. Então, o que dá peso é o conteúdo de terra, de água, tudo isso, mas a alma ela é muito sutil, então ela não é possível de ver em termos materiais. E por esse motivo, ela se torna inconcebível. Ou seja, para quem pensa em termos materiais, é muito difícil pensar na alma. É muito difícil pensar na consciência. Por isso que hoje em dia o tema da consciência, no mundo científico, às vezes se referem a ele como o difícil, ou duro, ou o difícil problema da consciência. The hard problem, em inglês. Porque é muito complicado compreender o que que é a consciência. Então, os cientistas hoje em dia ficam tentando compreender o que que é a consciência e como é tão difícil, muitas vezes deixam de lado ou simplesmente supõem que surge dos elementos químicos, mas não conseguem com nenhum elemento químico causar a existência da consciência. Então, ela é muito difícil, ela é inconcebível nesse sentido em que a gente não consegue pensar nela em termos materiais, porque ela não está composta de elementos materiais. A consciência, ela não é um elemento material, ela não depende da matéria e ela não é composta por elementos materiais. Esse ser eu consciente, o eu, que é consciente da sua própria existência, é outro tipo de energia e não é material. Então, por isso, pensar nela em termos materiais é impossível. Então, a gente precisa pensar nela em outros termos, compreender que é outro tipo de energia, por assim dizer, outro tipo de substância. Se não, é muito difícil. Por isso que ela aqui é chamada de inconcebível. Ela é imutável. Então, a alma, ela nunca vai se transformar em matéria. Isso não existe. A alma sempre vai continuar sendo essa partícula de consciência que ela é. Então, por isso ela é imutável, é inalterável. E ao saber disso, não deve se afligir pelo corpo. Então, o ponto é que quando a gente compreende a diferença entre corpo e alma, a gente compreende que eu sou a alma, então o corpo, ele é temporário, a sua natureza é ser temporário, a sua natureza é que ele é perecível, mas quando o corpo perece, eu não pereço. Mas obviamente que essa é a compreensão em que a gente quer chegar, mas que não é tão simples assim. Certo? Não é tão simples como eu falar, não é que simplesmente por falar a gente já consegue chegar nessa realização, por isso que isso implica ainda se aprofundar mais, não só no estudo, sino pensar mais nisso, e na experiência, principalmente o caminho espiritual começa nesse ponto, em que a gente pensa realmente
quem que eu sou? Qual que é a diferença entre corpo e alma, né? E não é tão simples, né? Que a gente consiga de um dia para o outro. Então, vou pular esta parte. E verso 2,26. E ainda se pensa que a alma nasce perpetuamente e sempre morre, ainda assim não tem razão para se lamentar no inevitável desempenho de seu dever. Então, Krishna está conversando com Arjuna e ele fala: a alma não nasce, ela não morre, não tem a ver com o corpo. Mas ele fala também: mas tudo bem. Se você pensar que a alma é um elemento material, ou que a alma depende de elementos materiais, ou que ela nasce e que ela morre, mesmo assim, por que que você teria que se lamentar pela morte? Porque ele fala basicamente, e aí no verso seguinte, ele está falando aqui dessa ideia ateísta, né? Que se, tá bom, se você é ateu e você pensa que a alma nasce e morre, que é uma filosofia que não é a filosofia dos Vedas. Os Vedas são teístas, ou seja, os Vedas realmente falam acerca da existência da alma, da consciência individual e da consciência individual suprema, que seria a personalidade de Deus Supremo. Então, Krishna fala, tá bom, se você, mesmo que eu estou te falando que a alma não nasce, não morre, ela é eterna e que ela não tem nada a ver com o corpo, mas se você achar que não, se você pensar que ela tem a ver com o corpo, então ela nasce e ela morre, mesmo assim porque se lamenta. Pois, no verso 27 ele fala, para o que nasce, a morte é certeza, e para aquele que morreu, o nascimento é certo. Portanto, não deve se lamentar no inevitável desempenho de seu dever. Então, Krishna está falando, se você por um materialista, um ateísta, você pensar que a alma ela morre, então por que que você se lamenta se com certeza todas as pessoas vão morrer? E por que que você teria que deixar de cumprir com o seu dever para evitar algo que você não vai poder evitar? Krishna, Arjuna como um kshatriya, como um guerreiro, ele tinha que lutar para estabelecer a justiça e esse era o seu dever. Então, o Krishna está falando, por que que você teria que parar de cumprir com o seu dever para evitar aquilo que é inevitável? Eles vão ter que morrer e o seu papel como kshatriya, um kshatriya tem autorização para matar, para poder estabelecer a justiça, ele é um guerreiro. Então, não é que qualquer um tem autorização para matar ou por qualquer motivo, né? Não é uma licença moral, sino que na sociedade védica, no momento em que ele estava, nesse contexto histórico, ele devia participar dessa guerra, e isso implica matar. Então, ele fala: se você for um materialista mesmo assim, por que que você se lamenta? Se de qualquer jeito, é como se você pensa que a alma é material. Então, ninguém se lamenta por a perda de uma quantidade de substância material. Mas, tipo, se eu penso que a alma depende dos elementos químicos, ninguém se lamenta porque perdeu os elementos químicos do cérebro. Mas a gente se lamenta sim, porque a alma não depende dos elementos químicos. O ser consciente, o ser individual é algo que nós somos e que nunca queremos perder essa individualidade. Por isso que a gente tem tanto medo de morrer, porque a gente pensa que nós somos o corpo e, na verdade, nós queremos viver porque somos eternos. Pode falar, Jonathan. Deixa eu ver por aqui. Temos ainda tem 5 minutinhos. O microfone. Se há essa separação entre a alma e o corpo, a alma não precisa do corpo. Para que a alma ela ela precisa do corpo para poder? Então nós o corpo não é desnecessário. É isso que eu estou entendendo. A Se a última alma parte se ela cortou. se nós somos a alma, nós só ganhamos vida quando a alma ela penetra o corpo, ela faz, nós pegamos vida, animação, somos seres animados. Quando nós morremos, a alma se separa do corpo. Para que é essa união entre alma e corpo se o corpo é tão desnecessário? Esse aqui é o ponto, exatamente. Então, o ponto é assim, é, a gente falou na vez passada, né, sobre como a Suprema Personalidade de Deus, né, ele é feliz, autossatisfeito, e ele deseja compartilhar essa felicidade. Então, ele se expande.
em infinitas almas individuais. Então, ele é a luz suprema, a forma suprema, a personalidade suprema, mas ele quer compartilhar esse amor e essa alegria e essa felicidade com outros. Então, é aí que ele se expande em infinitas almas individuais. Mas a gente falou sobre o tema de que o amor, que é precisamente isso que a Suprema Personalidade, que a consciência desfruta, a consciência suprema, a Suprema Personalidade de Deus desfruta, ele tem uma condição, e é a liberdade. Se eu sou forçada a amar, ou se eu amo como se eu fosse um robô que fui programado para amar, então isso não é tão satisfatório. Tem que ter liberdade. Então, liberdade implica que você tenha a possibilidade de fazer o que você quiser. Então, basicamente, o amor aí é que a liberdade é o que vai fazer com que esse amor possa existir. É que eu possa virar o meu rosto de volta para Deus e ter uma relação com Ele e falar, realmente é isso que eu quero. E nesse momento a gente fala, eu não quero mais aquilo lá. Mas se eu tiver algum desejo de desfrutar de alguma coisa separadamente, então ou se eu tiver o desejo de simplesmente não quero amar, então eu não quero amar o ser mais maravilhoso que existe, eu não quero amar essa pessoa, então essa pessoa, que é a super personalidade de Deus, tem que ocultar a seu rosto maravilhoso, porque senão a gente vai ficar apaixonado por ele. Então, ele vai ter que se ocultar e mostrar para nós um mundo sem Deus. Enquanto nós desejarmos viver esse mundo sem Deus, a gente vai ter um corpo material. Vai desenvolver um corpo material, que é o mundo onde é possível ter essa experiência de como seria viver sem Deus. Só que é temporário. Perfeito, Ent- perfeito. Então é isso. Enquanto a gente desejar, a gente ainda vai precisar desse corpo para viver essa experiência sem Deus. No Sim, momento em que sim. a gente voltar o nosso Uhum. rosto de novo para Deus e falar: Olha, você é o que eu amo realmente. Então, eu não preciso mais desse corpo material. Não preciso mais de vivenciar Certo, essa outra experiência. Certo? ok, perfeito. Então, beleza. Então, eu acho que a gente vai parar por aqui. Por... Jura? Hã? Jura? Pois é, né? É que já vai dar 9, né? Mas a gente parou no verso 27. Será que a gente consegue chegar até o verso 30? Não sei. Nessa parte não vale a pena correr muito, Uhum, porque sim, a verdade é que é um tema muito importante mesmo da gente entender. Então, eu acho que a gente pode continuar assim mais devagarinho, né? Porque verso 27 ainda falta eh, 3 versos ainda. Acho que a gente deixa assim, né? isso. É, Melhor do que correr. então, avançar com dúvidas. Isso, a Nadine falou aqui, ela gosta do ritmo do jeito que está. É melhor do que avançar com dúvidas, concordo. É melhor a gente ir devagar porque é um tema muito importante. Então, Sim, não se trata de ter um monte de informação, que no último isso não responde às nossas perguntas internas. Sendo que isso é um material para a gente realmente pensar e refletir e analisar. Então, não se trata de a gente ler rápido e falar, "Ah, pronto, já li o Bhagavad Gita, agora passa o próximo livro." Porque, na verdade, não se trata disso. É um livro que é para a gente realmente pensar e compreender e refletir e analisar. E bom, é o que vai ajudar-nos a encontrar a porta de saída deste mundo material. Então, vale a pena. Mais alguém tem alguma pergunta? Tudo tranquilo?
Então, beleza. Então, a gente finaliza por aqui. No momento, não. Beleza. Então, se não temos mais perguntas, bom, estão convidados. A gente, dia 29, vai ter uma festa aqui, o aniversário do nosso mestre espiritual, Shanto Maharaj. Dia 29, quem estiver por perto está convidado. Quem estiver longe também está convidado para vir nos visitar quando quiser, quando puder. E Vocês vão colocar endereço, essas coisas aí, horário, tudo? sim, a gente está perto de São Paulo, né? Em Nazaré Paulista. E aqui a gente sempre faz os eventos, né? Nazaré Paulista, mas quando quiserem vir, aí é só me entrar em contato direto, que aí eu já mando o endereço, como chegar e todos os Ok. detalhes. Mas são Tá muito bom. bem-vindos, estaremos muito felizes de receber vocês. Então, muito obrigada. Jai, Guru Patita Pawana aqui, Jai, Srimad Bhagavad Gita aqui, Jai, Jai, Mahaprabhu Gandharvika Giridhari de aqui, Jai, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jai, Haribo, Guru Patita Pawana aqui, Jai. Boa. Haribo, boa noite para vocês, bom Boa final de noite. semana, boa noite, Haribo, muito obrigada. E a gente se vê, deixa eu só eu ver aqui para a gente não esquecer, desse 9, 20, no dia 2 de abril, é o nosso próximo encontro, tá bom? Já marquem aí nas suas agendas. Ok. Haribo, muito feliz de ver vocês. Todos. Haribo. Tá Haribo, bem, é bom. tchau, até dia 2. Tchau, tchau. Até dia 2.